Olá, irmãos, bom dia a todos. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesse dia. Esse dia que o Senhor fez para a glória dele, esse dia que o Senhor fez para a bênção do seu povo. Eu quero dar as boas-vindas a você que está conosco na nossa EBD online, né? Temos que excepcionalmente fazer a nossa EBD online por conta dos acontecimentos, por conta de tudo que nós temos vivido no nosso país. E diante disso, eu gostaria de lembrar você nessa manhã, começar o nosso dia, lembrando a você o texto de Salmos, capítulo 121, verso 2. Já compartilhamos durante a semana esse texto, mas eu gostaria de lê-lo com você novamente. Salmos 121, verso 2. Esse texto diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Vivemos momentos de angústia, vivemos momentos de medo, momentos de aflição, momentos de inquietação. Mas eu quero trazer ao seu coração essa palavra nessa manhã. A verdade de que o Senhor, que fez o céu e a terra, somente Ele é o nosso socorro. Por isso, coloque todo esse tempo diante dele. Coloque o seu coração diante dele. Coloque a sua vida diante dele. Coloque a vida dos seus queridos diante dele. Coloque os seus temores diante dele. Assim, confiando no Senhor, certos de que o nosso Deus é bom, que a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre, nós vamos passar por esse momento. Porque todo esse tempo de aflição, irmãos, se qualquer tempo de aflição na nossa vida, ele não é permanente. Ele é passageiro. O Senhor, Criador do céu e da terra, Ele sempre será o nosso socorro. Eu quero convidar você a orarmos juntos nessa manhã. Por isso, feche seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus. Não sei quais são os temores que têm tomado seu coração. Não sei quais são as aflições que têm tomado seu coração. Mas com certeza, todos nós vivemos um tempo de inquietação, um tempo de aflição na nossa alma. E eu quero convidar você agora a orar, a falarmos com Deus. Feche seus olhos, fale com Deus. Depois de alguns momentos, eu estarei orando também ao Senhor para que nós possamos quebrar esse silêncio. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua companhia, Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelas misericórdias do Senhor que já se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã. Eu quero, ó Deus, colocar a minha vida diante do Senhor. Quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Vivemos tempos, ó Deus, de angústia, tempos de aflição, tempos de incerteza, Pai, onde a morte, ó Deus, ronda as nossas vidas, onde a morte ronda os nossos lares. Como o povo de Israel no passado, ó Deus, olhamos, ó Pai, e perguntamos de onde vem o nosso socorro. Por isso, nessa manhã, Deus, nós afirmamos que o nosso socorro vem do Senhor. Por isso, ó Pai, olha para cada um de nós, olha para as nossas vidas, olha para a aflição do nosso coração, ó Deus. Derrama a tua paz, derrama a tua graça, derrama o teu amor sobre a vida de todos os seus queridos. Mais do que isso, ó Pai, guarda-nos, livra-nos do mal. Faz como o Senhor fez com o teu povo ali no Egito, que a praga passou por cima deles, ó Deus, mas nenhum deles foi atingido, nenhum deles foi afligido, ó Deus. Por isso eu quero clamar ao Senhor nessa manhã, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, proteja o teu povo, proteja os teus servos, os seus lares, as suas casas, ó Deus,
que esse mal, que esse vírus, ó Pai, em nenhum momento chegue até nós. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa os nossos queridos, abençoa também a nossa cidade, o nosso país, ó Deus, abençoa o nosso mundo, ó Pai. Vivemos um momento sem precedentes, ó Deus, onde as pessoas estão tendo que ficar em suas casas, ó Pai, acuadas, ó Deus, muitas vezes sem saber qual o direcionamento. Por isso, ó Pai, tem misericórdia do nosso mundo, Senhor Jesus. Clamamos por uma intervenção do Senhor, clamamos pela providência do Senhor, que venha sobre nós, ó Deus, e nos livre desse mal, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Dá sabedoria aos nossos governantes, dá sabedoria aos governantes das nações, ó Pai. Eles não são o verdadeiro rei, Deus. O verdadeiro rei é o Senhor os governa. Por isso, ó Deus, governa-os, Pai, de maneiras que eles façam bem ao Teu povo, que eles façam bem à população de cada país, de cada lugar, ó Deus, de cada cidade, para que cada pessoa, Deus, seja livre, ó Pai, para que cada pessoa possa ser guardada desse mal. Dá consciência, ó Deus, a cada um de nós, que estamos vivendo esse tempo, que possamos tomar as precauções necessárias, que possamos fazer tudo o que está ao nosso dispor, ó Deus, para guardar a nossa vida. E aquilo que não pudermos fazer, ó Pai, com certeza o Senhor fará por nós, porque o Senhor é o Deus do impossível. Por isso, ó Deus, toma o nosso coração nessa manhã, trazendo a Tua paz, trazendo a confiança de que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o Deus forte, é aquele que vai nos livrar e que nos livrará de todo o mal. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. É o que eu lhe peço, lhe agradeço. Abençoa também o estudo dessa manhã, ó Pai, feito de uma maneira diferente, ó Pai. Mas é a Tua palavra, e a Tua palavra é sempre viva, é sempre eficaz, é sempre abençoadora na nossa vida. Por isso vem sobre o nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus. Ilumina nossa mente, para que possamos entender, compreender a Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos, nessa manhã nós vamos estudar a terceira lição da nossa revista, que fala sobre a revitalização da igreja. A terceira lição da nossa revista, para você que tem a lição e para você que não a tem, né, o título dela é Pressupostos Teológicos para a Revitalização da Igreja. Qual a importância de nós sabermos os pressupostos teológicos e bíblicos corretos para a revitalização da igreja? É uma pergunta interessante, porque muitas vezes a liderança das igrejas e até a própria igreja, no afã de ver a igreja crescer, de ver a igreja progredir, ela acaba abrindo mão de valores essenciais, acaba abrindo mão de pressupostos essenciais e bíblicos que não podem faltar na igreja, bem como no processo de revitalização da igreja, que, como nós já vimos, é esse processo de trazer vida, né? de trazer a igreja de volta à vida. É um processo que não começa em nós, lembre-se, esse processo é um processo de Deus, é Deus quem faz essa obra através do seu Santo Espírito, mas é um processo que passa por nós. Por quê? Porque nós somos a igreja, e foi isso que nós vimos no último domingo. Nós somos a igreja, nós somos o maior patrimônio da igreja, as pessoas são a igreja. Nas palavras do apóstolo Pedro, nós somos pedras vivas que constroem esse grande edifício, esse edifício belo que é a igreja do Senhor. Até mesmo no sermão de domingo à noite, né, no texto de 1 Coríntios capítulo 3, Paulo encerra a primeira sessão ali no verso 9 dizendo isso: olha, vós sois edifício de Deus. Ou seja, nós, cada um de nós, eu e você, nós somos a igreja. Cada tijolo, né, desse é um tijolo importante, valioso, valoroso na construção desse edifício de Deus chamado igreja. Mas nessa construção, muitas vezes, os líderes e a igreja de uma maneira geral podem perder de vista princípios valiosos, pressupostos valiosos nesse processo de revitalização. Eu vou dar um exemplo para você. Nós estamos no mês de março, mês passado nós tivemos o carnaval. Todas as vezes que o carnaval é celebrado no nosso país, que acontece o carnaval,
Muitas igrejas tomam a decisão de fazerem blocos de rua para sair no carnaval, de montarem escolas de samba para saírem, desfilarem no carnaval, e nós sempre há uma discussão muito grande sobre se isso de fato está correto, se esse é um caminho correto biblicamente, válido biblicamente, para que nós possamos alcançar as pessoas através do Evangelho, ou se esse caminho não é um caminho bíblico, não é um caminho correto para que nós alcancemos pessoas através do Evangelho. Nesse sentido, então, é que muitas vezes, no afã de querer ver a igreja crescer, líderes tomam decisões equivocadas e acabam com a motivação correta de ver a igreja crescer, fazendo aquilo que na verdade não é a palavra de Deus, que não é a vontade de Deus para a vida da sua igreja. Por isso que é tão importante nós sabermos quais são os pressupostos corretos no processo de revitalização da igreja. A introdução da lição vai dizer que alguns líderes bem intencionados, mas mal orientados, acabam por negociar princípios da fé cristã na busca pelo crescimento da igreja. E essa é uma ação, é uma atitude que nós devemos evitar. Esse, na verdade, era um dos grandes problemas da igreja de Colossos. O texto base da nossa lição é o texto de Colossenses 2, verso 8, que eu quero ler com você e vou ler também o verso 9. O texto de Colossenses 2, verso 8 e 9 diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É interessante nós sabermos aqui qual era o problema existente na igreja de Colossos, né? Nós já estudamos a carta de Colossenses em uma das nossas quintas com Deus, né? E através do estudo chamado Colossenses, Cristo acima de tudo e acima de todos, né? E vimos que uma das características da carta de Paulo aos Colossenses é reafirmar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Por quê? A intenção de Paulo, ao escrever aos Colossenses, era justamente combater o que ficou conhecido como a heresia de Colossos. E o que era a heresia de Colossos? A heresia de Colossos é que os membros da igreja de Colossos, né, aqueles que faziam parte da igreja de Colossos, acabaram trazendo para dentro da igreja várias práticas e várias doutrinas que não eram ligadas a Cristo. Né? Então, por exemplo, eles trouxeram práticas do judaísmo, né, que já haviam sido vencidas pelo sacrifício de Cristo. Eles trouxeram coisas do helenismo, coisas do gnosticismo. Então, na verdade, o que aconteceu em Colossos foi que eles já não tinham mais um único caminho que levava a Deus, mas eles tinham vários caminhos ao qual se podia chegar a Deus. Então Paulo, depois de receber o relato de Epáfras, que era o plantador e era o pastor da igreja de Colossos, Paulo já estava preso, Epáfras vai até Paulo, diz para ele o que está acontecendo em Colossos, na igreja de Colossos, e aí Paulo toma a decisão de escrever a sua carta nesse sentido, no sentido de combater essa heresia, que é o quê? Que é dizer, olha, há vários caminhos que levam a Deus. Paulo então escreve a carta no sentido de combater a heresia de Colossos, mas também no sentido de reafirmar, sedimentar, cauterizar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Aliás, quando você estuda os escritos de Paulo, quando você estuda a vida de Paulo, você vai perceber que a partir do encontro dele com Jesus no caminho de Damasco, Paulo defende veementemente que Cristo é maior que todas as coisas, que tudo é dele, por ele e para ele. Não há, então, possibilidade alguma, na visão do apóstolo Paulo, de construirmos a igreja fora de Cristo, alheia a Cristo. E é por isso que ele escreve aos Colossenses,
reafirmando exatamente isso. Olha, e ele diz a eles, olha, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia, né? E aí ele está dizendo dos gregos, né, que eram filósofos, que acreditavam que a salvação poderia ser alcançada pelo conhecimento, e vãs sutilezas, né? E aí ele está puxando um pouco para o lado aí das práticas religiosas judaicas, dizendo, olha, Cristo já morreu por você, mas se você continuar fazendo isso, mas se você continuar cumprindo essa parte da lei que o sacrifício de Cristo tornou desnecessário, olha, você pode também alcançar a salvação. Então Paulo vai dizer, olha, cuidado com isso, cuidado com a filosofia, cuidado com as vãs sutilezas, cuidado com a tradição dos homens. Às vezes você está fazendo coisas que não é o que Cristo quer que você faça, mas é o que os homens querem que você faça, e aí também ligado aí à tradição judaica, né? E aí ele vai dizer, conforme os rudimentos desse mundo, tudo isso está ligado a esse mundo, mas não está ligado a Cristo. Então, irmãos, nós temos que, dentro da nossa caminhada cristã e dentro do processo de revitalização da igreja, não podemos nos enganar e, na boa intenção de desejar o crescimento da igreja, negociar a palavra de Deus e negociar o próprio Evangelho. É sobre isso que a nossa lição vai tratar. Ela vai trazer para nós 5 princípios, 5 pressupostos. O primeiro pressuposto, então, para a revitalização da igreja, segundo o autor, é a fiel exposição bíblica. Ou seja, a escritura pregada de maneira fiel e expositiva é o primeiro passo para que a revitalização da igreja aconteça. O autor traz no primeiro parágrafo da lição, né, desse ponto, que o termo revitalização tem sido mal interpretado e objeto de confusão. Alguns entendem que para haver um verdadeiro avivamento é preciso abrir mão da teologia. Muitos púlpitos, em vez de exposição bíblica, acabam adotando técnicas pragmáticas, sem a genuína doutrina. O autor vai dizer no segundo parágrafo também que revitalização não significa trazer novidade para a igreja. Não há necessidade de inventar nada. Pelo contrário, para revitalizar a igreja é preciso voltar à palavra de Deus, é preciso voltar ao Evangelho, é preciso voltar às antigas doutrinas da graça. E a própria Escritura nos mostra isso. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 22, e eu vou ler do verso 8 até o verso 13, e você vai acompanhar. Esse texto é o texto que nos mostra o avivamento ocorrido com o próprio povo de Deus. Na época do rei Josias, no qual as pessoas haviam esquecido completamente a Escritura, haviam esquecido os mandamentos do Senhor, já não celebravam mais a Páscoa, já não cumpriam mais os ritos que Deus havia determinado. Então o rei Josias, ele dá uma ordem. E aí, dando essa ordem, acontece algo extraordinário que inicia o avivamento do povo de Deus naquele momento. E eu quero ler com você, né? E está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, do verso 8º até o verso 13, que diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Zafã, e este o leu. Então o escrivão Zafã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. E relatou mais o escrivão Zafã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Zafã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, ou seja, as escrituras, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Zafã, a Aquibor, filho de Micaías, a Zafã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. É interessante que, a partir desse momento,
a partir do momento que o rei Josias ouve as palavras do livro da lei, ou seja, a partir do momento que ele ouve as escrituras, a lei de Deus, ele imediatamente percebe que o povo estava caminhando para o lado errado. Ele imediatamente percebe que o povo de Judá estava no caminho errado e não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus. É por isso que ele então pede para que seja intercedido por ele, pelo povo e por todo Judá. Pede essa intercessão. A partir desse ponto aqui, se você continuar lendo a partir do capítulo 22, você vai ver que o rei Josias determina que seja celebrada a Páscoa novamente. O rei Josias purifica o templo. Várias coisas acontecem a partir desse momento. E diz a Escritura, né, diz o texto de 2 Reis, que não houve Páscoa tão grande, né, quanto aquela celebrada nos tempos do rei Josias. Então, para nós entendermos, irmãos, que o avivamento ou o reavivamento da igreja, esse processo de trazer vida de volta à igreja, ele começa com a volta às Escrituras. Ou seja, ele começa com a fiel pregação bíblica, a fiel pregação do Evangelho. Não adianta o método, qualquer tipo de método, se ele não passar pelo crivo das Escrituras, se ele não for bíblico, se ele não revelar a vontade de Deus para o seu povo. E Paulo tinha muita certeza disso, tanto é que Paulo nos afirma que o Evangelho é o poder de Deus para transformar o povo. Se ele transforma, ele também é o poder de Deus para trazer vida de volta ao seu próprio povo. Então é a palavra de Deus pregada fielmente, é a palavra de Deus exposta de maneira correta, exposta biblicamente, né, fiel às Escrituras. É a palavra de Deus que inicia esse processo de reavivamento, de revitalização. O autor vai dizer no terceiro parágrafo aqui desse ponto que revitalizar o púlpito é o primeiro caminho para revitalizar a igreja. Precisamos voltar à pregação expositiva da palavra. No último parágrafo ele vai dizer: em Atos, vemos que o crescimento da igreja é apresentado como sendo o crescimento da palavra de Deus. E ele vai citar o texto de Atos 6, 7, Atos 12, 24, Atos 19, 20, que dão conta para nós de que, à medida que a palavra crescia, a igreja crescia. E você vai se lembrar que no texto de Atos 2, 42, Lucas vai dizer que a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela vivia da prática, da perseverança em algumas práticas. E a primeira prática que ele traz para nós é que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos nada mais é que o próprio ensinamento de Cristo, transmitido por ele mesmo aos apóstolos e pelos apóstolos à igreja. Então, a igreja primitiva vivia da palavra de Deus. E para que a igreja hoje seja revitalizada, para que a minha vida, a sua vida sejam revitalizadas, para que nós, muitas vezes, quando passamos por um esfriamento espiritual, um desânimo espiritual, a primeira coisa que nós devemos fazer é voltar à palavra de Deus. O próprio Pentecostes, o próprio avivamento ocorrido depois da morte de Jesus, quando a igreja passa de 120 mil pessoas para mais de 5 mil pessoas, ele começou com a pregação de Pedro no dia do Pentecostes. Quando Pedro pergunta às pessoas o que eles fariam após o seu sermão, vamos dizer assim. Todo o processo de revitalização da nossa vida primeiro e da igreja depois, ele começa com a volta às Escrituras, com a pregação fiel da palavra de Deus. Não foi à toa que Paulo disse ao seu discípulo, Timóteo, em 2 Timóteo 4, verso 2, Timóteo, prega a palavra. Nós devemos pregar tão só e exclusivamente a palavra, se queremos ver nossa vida revitalizada e a vida da nossa igreja também. Mas em segundo lugar, o autor traz como um pressuposto bíblico para a revitalização da igreja o crescimento total.
E o que ele vai chamar de crescimento total? A gente precisa ler então o texto de Efésios 4, verso 15 e 16, que é o texto que ele traz como base para esse ponto. Ele vai dizer assim para nós através desse texto. Devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Como nós já vimos, irmãos, alguns domingos atrás, a igreja ela é um corpo. A igreja ela é um organismo vivo, formado por nós, que somos aqueles remidos por Cristo, que fazemos parte da igreja. Nós somos a igreja. E a igreja, tal qual um corpo, tal qual um organismo vivo, ela na verdade precisa crescer, mas ela não pode crescer de uma maneira desordenada. Ela não pode crescer de uma maneira em que um membro cresça mais e o outro membro desse corpo fique raquítico. Por quê? Porque senão esse corpo vai ficar defeituoso. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, né? Do verso 12 ao verso 31, quando ele traz para nós essa realidade de que a igreja ela é um corpo, por isso ela precisa crescer de maneira orgânica e de maneira funcional. Paulo vai falar ali da beleza da igreja, né, que é um corpo formado por vários membros, mas também vai falar da própria funcionalidade desse corpo, ou seja, todos os membros são necessários, de maneira que não há um membro mais importante e um membro menos importante. Por quê? Porque Deus ele dotou a cada um de nós que fazemos parte da sua igreja, ou usando as palavras do apóstolo Pedro, né, quando nos chama de pedras vivas, Deus dotou a cada um de nós, membros desse corpo, membros da igreja, né, ele dotou a cada um de nós de certos dons, certas habilidades, que quando nós juntamos os nossos dons e habilidades aos dons e habilidades do outro, nós então fazemos algo muito belo, nós então apresentamos um culto belo a Deus, nós então crescemos juntos como corpo. É por isso que o crescimento da igreja ele tem que ser um crescimento total, e aí eu até iria um pouco mais além, ele tem que ser um crescimento integral. Preste atenção no que o autor vai dizer no parágrafo 3º. Assim como o corpo humano é organizado para funcionar em unidade pela cooperação e interdependência de suas muitas partes, assim também a igreja, como um corpo, revela unidade e diversidade. Então a beleza da igreja, segundo o apóstolo Paulo e segundo o que nós acabamos de ler, está exatamente aí, na sua unidade, na diversidade. São diversos membros, com diversos dons, mas que se mantêm unidos porque foram batizados em Cristo, receberam um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, e por isso eles permanecem unidos, apesar de serem diferentes, apesar de serem diversos. Aí reside a grande beleza, talvez, da igreja. O corpo tem muitos membros, cada um deles dotados e investidos por Deus a fim de contribuir para o benefício de todo o corpo. O autor vai dizer que essas expressões não deixam dúvida de que todos os membros numa igreja local são necessários para o seu desenvolvimento. William Hendrickson, comentando esse texto de Paulo, 1 Coríntios 12, do verso 12 ao verso 31, vai dizer que cada membro espiritualmente vivo faz sua parte, realizando o seu ministério conforme a habilidade que Deus lhe concedeu. Ou seja, cada um de nós é necessário ao crescimento do corpo de Cristo. É necessário ao crescimento e desenvolvimento da igreja. Todo cristão deve se envolver no crescimento da igreja. O ministério esse ministério de pregar o evangelho, esse ministério de viver o evangelho, não é apenas para os líderes da igreja, mas é para todos os cristãos. Cada um, cada membro, cada parte desse corpo tem a responsabilidade. E aí, quando eu disse crescimento integral, eu acredito que é um crescimento integral, mas também total, porque
cada membro, cada parte desse corpo tem a responsabilidade de amadurecer como cristão, ou seja, de se tornar a cada dia, através da sua busca incessante, né, por santidade, por estar perto de Deus, mais semelhante a Jesus Cristo. E ele cresce, né, ele amadurece espiritualmente, mas também é responsável por ajudar a igreja, o corpo a crescer, o corpo a se desenvolver. É por isso que eu, muitas vezes, com o dom que eu tenho, eu posso ajudar você a desenvolver o seu dom. E você, com o dom que você tem, você pode ajudar a mim a desenvolver o meu dom. De maneira que, quando eu uso o meu dom, quando eu trabalho ele, quando eu coloco ele em prática e você coloca o seu, nós então expressamos essa unidade e diversidade da igreja, essa beleza da igreja. Nós vimos isso no último domingo à noite. Você percebeu que nós fizemos um culto de gratidão maravilhoso a Deus. Vimos isso também na sexta-feira, na nossa vigília. Por exemplo, no culto de domingo, né, aconteceu algo maravilhoso. As mulheres cantaram um hino, tinham um hino preparado para celebrar a Deus pelos nossos 39 anos. A nossa irmã Neia, ela trouxe uma poesia, uma bela poesia composta por ela mesma para celebrar os nossos 39 anos. O irmão Daniel trouxe também um belo hino, nos lembrando um hino antigo, mas nos lembrando da maravilha que é a igreja, celebrando os nossos 39 anos. E a Amanda de Sá trouxe canções, louvores, né, que podemos entoar juntos para celebrar o nosso Deus. A palavra foi pregada. Então, se você olhar tudo isso que aconteceu no culto, você vai ver que foi cada um usando o seu dom em benefício da igreja, abençoando o corpo e louvando a Deus com a sua própria vida. Por isso que um dos pressupostos, né, o segundo pressuposto que o autor traz para nós é o crescimento total. E aí eu acrescento o crescimento integral. Então nós, como pessoas, como membros do corpo de Cristo, devemos crescer individualmente, né? Devemos amadurecer espiritualmente, para que a gente também possa crescer juntos, como membros da Igreja de Cristo, como servos de Cristo, e juntos, né, cada um de nós, no exercício dos nossos dons, ajudar a Igreja de Cristo a crescer. O autor vai dizer no último parágrafo que o crescimento da igreja não será eficaz se depender apenas do líder ou de algumas poucas pessoas. Ao contrário, depende de todos os membros da igreja. Eu sou responsável por ajudar a igreja a crescer através do meu crescimento espiritual e do exercício dos meus dons. Mas você também é responsável por ajudar a igreja a crescer através do seu amadurecimento espiritual e do exercício dos seus dons. Não podemos esquecer isso. Se queremos ver a nossa igreja crescer, e nós queremos, nós devemos avocar, chamar essa responsabilidade para cada um de nós. Esse é o crescimento total e integral que Cristo espera da sua igreja. Mas em terceiro lugar, um terceiro pressuposto que o autor traz para nós é o pressuposto da revitalização e da espiritualidade. Preste atenção nisso. Revitalização e espiritualidade. Ele vai dizer para nós, se queremos ver a igreja crescer, precisamos cuidar primeiro da nossa própria santidade. Eu e você, antes de cuidarmos da santidade do outro, precisamos cuidar da nossa própria santidade. A igreja precisa, o autor dizendo, a igreja precisa voltar a lutar contra o pecado. Temos de aprender a tratar o pecado como pecado. Precisamos acertar nossa vida com Deus. Se não reconhecermos nossa pecaminosidade e se não nos arrependermos de nossos pecados, não podemos esperar uma revitalização da igreja. Nós constantemente estamos dizendo isso, que o processo de revitalização da igreja
Ele é um processo que ele começa em Deus. Deus é o maior interessado e o mais apaixonado por sua igreja. Por isso o processo de revitalização começa em Deus. Mas como nós somos os membros da igreja, esse processo passa por cada um de nós. Como nós somos essas pedras vivas, como nós, como pedras vivas, constituímos esse edifício de Deus que é a igreja, o processo de revitalização passa por cada um de nós. Por isso nós devemos estar atentos, irmãos, também à nossa santidade. O crescimento da igreja ele não acontece quando a igreja está em pecado. Você vai se lembrar que todas as vezes que o povo de Israel estava em pecado, Deus se afastava do seu povo. Se afastava do seu povo. Deus, ele é um Deus santo. E o pecado não combina com ele. É por isso que ele se afasta do pecado. O autor vai trazer para nós o texto de Josué 7,12, quando o Senhor afirma: já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Enquanto houver pecados não tratados, escondidos e enterrados no seio da igreja, Deus não estará conosco. Mas como que nós começamos a tratar o pecado na igreja? É uma pergunta simples e a resposta parece muito simples. Talvez quando você ouça essa pergunta, você pense em várias pessoas que você acredita estarem pecando. Mas o que eu quero fazer você perceber é que nós começamos a tratar o pecado na igreja, tratando o pecado na nossa própria vida. Olhando para a nossa própria vida. Olhando para o espelho e reconhecendo que nós, e não apenas o outro, somos pecadores. É isso que Jesus traz para nós no texto de Mateus, capítulo 7, verso 1 até o verso 5, e eu gostaria de ler esse texto com você novamente. Mateus, capítulo 7, do verso 1 até o verso 5. Você vai se lembrar, é um texto conhecido, no qual Jesus diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Nós devemos entender que a santidade na igreja começa em mim e em você. Nós devemos buscar a nossa santidade pessoal. Nós não somos acusadores e julgadores de ninguém, mas nós devemos reconhecer e tratar, pedir a Deus que trate o nosso pecado. Muitas vezes temos pecados de estimação, muitas vezes temos atitudes, ações e sentimentos que nem julgamos ser pecado. E é isso que Jesus está dizendo nesse texto, que nós não podemos julgar o outro, não podemos julgar ninguém, porque muitas vezes ele tem um cisco, ele tem algo tão pequeno no olho dele, e nós temos uma coisa enorme no nosso. Como é que nós podemos dizer: olha, se arrepende do seu pecado, se nós não nos arrependemos do nosso? É por isso que devemos começar a tratar o pecado na nossa própria vida. E parte disso passa, e esse processo talvez se inicie pelo que Dr. Martin Lloyd-Jones chamava de dar o nome certo ao nosso pecado. Muitas vezes não consideramos o pecado como pecado porque damos a ele o nome errado. Às vezes mentimos e dizemos que não, mas foi só para ajudar. Mas é mentira. Às vezes falamos asperamente, dizemos: é porque eu sou uma pessoa muito sincera. Mas isso às vezes falamos mal do outro e dizemos assim: não, é porque eu quero ver o bem daquela pessoa.
Eu não quero que ela se prejudique, mas na verdade o que nós estamos fazendo é fofoca. Às vezes os homens, né, acham que adulterar é se deitar com uma mulher, mas se esquecem que Jesus disse que se você olha para uma mulher e que se você usa ela como um objeto de satisfação, aquela imagem, você já está pecando. É por isso, irmãos, que quando nós falamos de revitalização e espiritualidade, quando nós falamos de que temos que buscar a santidade para vermos Deus agir no meio da igreja, porque Deus, ele não pactua com o pecado, ele se afasta, né? Ele não gosta do pecado, ele é um Deus santo. Nós devemos entender que esse tratamento primeiro deve acontecer em nós. Não devemos olhar para o outro e julgar o outro e apontar o pecado do outro, sendo que nós mesmos somos pecadores. Quando Jesus se encontra, né, com aquela mulher adúltera trazida ali pela multidão, a palavra dele à multidão é confrontadora. Ele diz: olha, vocês que vão julgar. Se vocês não tiverem pecado nenhum, vocês podem sentenciá-la à morte e lançar a primeira pedra. E ninguém teve coragem de jogar a primeira pedra. Aliás, ninguém jogou pedra alguma. Por isso nós devemos buscar a santidade pessoal, porque a santidade comunitária virá se nós estivermos em santidade, se nós buscarmos a cada dia sermos santos diante de Deus. E aliás, é isso que Deus pede do seu povo: sede santos, como eu sou santo. O autor vai terminar citando Ian Murray, que diz: o crescimento numérico da igreja nunca foi abordado no Novo Testamento como um interesse primário. A vida espiritual da igreja tinha prioridade. O mais poderoso testemunho da igreja ao mundo é resultado da vida que ela desfruta, e quanto mais profundamente a desfruta, tanto mais causará impressão no mundo. No Novo Testamento, santidade e frutificação andam juntos. Quanto mais santos formos, mais frutos nós produziremos. Em quarto lugar, o autor agora vai falar sobre a vida dos líderes da igreja. E um dos pressupostos que ele traz, o quarto pressuposto, é que a revitalização passa também pela revitalização do líder. Ele vai citar o texto de 1 Timóteo 4, 12 a 16, e eu quero trazer para você apenas o verso 16, que ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. É interessante que Paulo repete a Timóteo o que ele já havia falado aos presbíteros de Éfeso, quando os encontrou no caminho para Jerusalém, para Roma, na verdade. Paulo vai dizer para aqueles homens: olha, tem cuidado de ti mesmo, para que vocês possam cuidar também do rebanho do Senhor. Atos 19, verso 20. Portanto, aos líderes da igreja é extremamente necessário o cuidado pessoal, o cuidado com a sua devoção, o cuidado com as suas emoções, o cuidado com as suas ações. A igreja cresce quando os seus líderes também crescem diante de Deus, quando crescem na sua espiritualidade, quando crescem na sua intencionalidade de pregar o Evangelho, quando crescem no seu desejo de amadurecer diante de Deus. O autor vai dizer para nós que um quarto pressuposto importante é que há uma estreita relação entre a piedade dos líderes e a revitalização da igreja. O líder faz grande diferença, pois deve oferecer direção, moldar o caráter e criar oportunidades. Sua importância é inquestionável. A revitalização da igreja começa com a revitalização do seu líder. John Sitema chega a afirmar que ninguém pode ensinar outra pessoa como seguir o Mestre se ele mesmo não estiver seguindo o Senhor. Ninguém pode fazer discípulos a não ser que ele próprio já seja um discípulo. É o pressuposto de Paulo. O líder só é capaz de cuidar de alguém se ele é capaz, se ele cuida de si mesmo. Primeiro ele precisa ser discípulo de Jesus, para depois
começar a fazer outros discípulos de Jesus. Nas palavras do próprio Jesus, primeiro ele precisa ser um ramo frutífero ligado à videira que é Cristo, para que ele possa então começar a produzir frutos. A revitalização da igreja também passa pela revitalização da sua liderança. Não se pode fazer discípulos de Cristo se nós mesmos não formos discípulos de Cristo. Por isso que cada líder deve buscar a cada dia amadurecer espiritualmente, ser mais igual a Jesus a cada dia, se render ao ensino e à vontade de Cristo, para que possa ensinar também os seus liderados a viverem da mesma maneira. A revitalização da igreja também passa pela revitalização da sua liderança. Mas em quinto e último lugar, a revitalização da igreja, e esse talvez seja, junto com o primeiro, que é a volta à pregação bíblica, esse talvez seja o pressuposto mais importante. A revitalização da igreja, em quinto lugar, é um trabalho do Espírito de Deus, ou seja, é um trabalho do próprio Deus. Nós vimos isso no último domingo à noite, quando Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 3 que um é o que planta, um é o que rega, mas nenhum deles é coisa alguma, porque quem dá o crescimento é o Senhor. O crescimento da sua igreja vem do próprio Deus. É por isso que nós devemos ter isso em mente. A obra de restaurar ou de revitalizar a igreja, ela é uma obra do próprio Deus. O reavivamento vem de Deus. A revitalização é um trabalho de Deus. Só Deus tem poder para nos reavivar novamente. Isto não é um trabalho humano. Obviamente, nós acabamos de falar no segundo ponto. Nós somos instrumentos de Deus. Quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, está falando a igreja de Corinto, está falando dele e está falando de Apolo, ele traz essa verdade à tona, né? Ele faz essa afirmação, mas de maneira muito consciente. Paulo deixa claro que nem ele nem Apolo eram ninguém. Deus é que era, na verdade. E aí ele termina o texto, eu vou ler a partir do verso 6, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 6. Mas preste atenção como que ele termina o texto. Ele vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, preste atenção, o crescimento, a revitalização, o reavivamento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, ou seja, há um trabalho que nós devemos desempenhar. Deus nos deu dons e nos deu talentos, e é para que nós os exercitemos. Mas ele vai dizer no verso 9, porque de Deus somos cooperadores. Nem Paulo era alguma coisa, nem Apolo era alguma coisa. Ambos eram apenas cooperadores de Deus, como eu e como você. O crescimento da sua igreja, o reavivamento da sua igreja, o reavivamento do seu povo, ele é um processo divino, ele não é um processo humano. É por isso que nós devemos estar sempre clamando a Deus para que Ele intervenha, sempre buscando na sua palavra a direção, sempre buscando na sua palavra a maneira correta de agir e buscando a nossa própria santidade, porque é uma ação divina e não uma ação humana. O autor vai dizer para nós, ora, a boa notícia é que tudo isso, muitas vezes o desânimo, o esfriamento da igreja, tudo isso pode mudar. Deus pode, por meio do seu Espírito Santo, transformar e revitalizar a sua igreja. Mas lembre-se, é um processo que começa em Deus, mas passa por nós. Deus é aquele que dá o crescimento, mas nós somos também seus cooperadores. Nosso primeiro passo na revitalização da igreja deve ser a humildade diante de Deus, em reconhecer quem somos e quem Ele é. Isso deve nos levar a admitir em tudo que nós fazemos como igreja
a total dependência do Senhor. Se nós queremos ver a nossa igreja revitalizada, nós devemos entender que essa é uma ação divina. Por isso, a primeira coisa que devemos fazer é humildemente reconhecer que precisamos dele. Como ele mesmo, o próprio Jesus, o Senhor da igreja, disse em João 15, verso 5: sem mim, nada podeis fazer. Qualquer coisa que nós tentarmos fazer como igreja, se não for da vontade do próprio Senhor da igreja, ou se o Senhor da igreja não estiver conosco, nós vamos falhar e vamos levar outros a falharem. É por isso que devemos sempre lembrar que a revitalização da igreja é um processo divino e não um processo humano. Por isso eu quero pedir a você que nessa hora, pare um pouco, dê uma olhada nesses 5 pontos. E aí, para você que não tem a lição, eu vou repetir para você. Os pressupostos teológicos para a revitalização da igreja. O primeiro deles, a fiel exposição das Escrituras. O segundo deles, um crescimento total e integral. Um crescimento que ele é pessoal, mas ele também é comunitário. O terceiro pressuposto, a revitalização e a nossa espiritualidade, ou seja, a nossa busca pessoal e comunitária pela santidade. Quarto pressuposto, a revitalização da liderança da igreja. A revitalização da igreja começa com a revitalização dos líderes da igreja. Quinto lugar, quinto pressuposto, a revitalização é um trabalho do Espírito, é um trabalho divino. Reflita sobre os pontos que nós discutimos hoje. Identifique aquele em que você mais precisa se empenhar. Sabe, irmãos, essa é uma reflexão extremamente necessária. Aonde você está inserido nesse processo? Talvez você não seja líder, mas pode ser que você não esteja buscando ser santo como o Senhor. Talvez você seja líder e esteja querendo desenvolver o seu trabalho alheio de Jesus Cristo. Talvez você queira ser líder, ou talvez você queira buscar a santidade, mas não esteja meditando nas Escrituras. E por isso esse processo tem sempre falhado. Pare um pouco, reflita, identifique em qual desses pontos você mais precisa de ajuda. Em qual desses pontos você precisa de transformação. Coloque isso diante de Deus. E depois, veja como você pode fazer isso na prática. O que eu preciso fazer? O que está ao meu alcance? Lembre-se que o processo de revitalização é um processo divino, que passa por nós. Deus é o maior interessado em que eu e você sejamos mais santos, em que eu e você evangelizemos mais, em que eu e você realmente cuidemos melhor uns dos outros. Deus é o maior interessado na revitalização da sua igreja. Por isso Ele é o maior interessado em ajudar você a melhorar a cada dia. Deus abençoe você. Um bom domingo. E até logo mais às 19 horas no Facebook, quando nos encontraremos novamente para o nosso culto noturno. Deus abençoe. Forte abraço.